Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Olha só, se não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos. Talvez eles estejam precisando ouvir esse conteúdo. O tema de hoje é: problemas emocionais é falta de fé? É uma pergunta. Quer saber mais? Então, vem comigo. Então, meu amigo e minha amiga, preste bem atenção. Algumas pessoas têm sofrido aí muito, mas sofrido muito mesmo com problemas emocionais. E devido à sua denominação, à sua religião, essas pessoas não procuram tratamento. Sabe por quê? Alguns líderes religiosos irresponsáveis, sabe o que eles dizem aí nas suas pregações? Que problemas emocionais é falta de fé, é falta de comunhão com Deus, que as pessoas não precisam buscar tratamento, é só orar, ficar orando e tudo vai se resolver. Em primeiro ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte: se tudo se resolve através da oração, por que esses líderes religiosos não vão lá para Barretos para orar pelas pessoas que estão ali fazendo um tratamento de câncer? Se tudo se resolve através da oração, vai lá orar, meu amigo, vai lá orar, minha amiga, você que sobe aí no púlpito da sua igreja, na sua comunidade, falando que problemas emocionais são espirituais e não precisam de tratamento. Muitos líderes religiosos, quando estão jogando uma bola, estão passeando ou estão na estrada e sofrem um acidente, vocês acham que essas pessoas ficam orando? Ou eles pegam o celular, né, se tiver condições, para chamar o SAMU, para chamar ali um socorro? Claro, eu não estou dizendo aqui que você não deve orar. Entenda isso. Você precisa orar se você tem a sua fé, não importa qual seja. Ore mesmo, exercite a sua fé. Mas tem muitas coisas que nós precisamos entender. E uma delas é que pessoas, mesmo com a sua religião, elas vão ter problemas. Nós estamos em um mundo que não é perfeito, entendam isso. E volto a dizer, você que é aí um pastor, um padre, um líder religioso que fala para o seu fiel que não deve procurar aí tratamento para resolver seus problemas emocionais, você é sim um irresponsável. Por que irresponsável? Vou contar para vocês o seguinte: muitos desses que falam que não devem procurar um tratamento, eles fazem tratamento e você nem sabe disso. Alguns pedem sigilo. Ó, eu sou um líder religioso, eu preguei 30, 40 anos aí que não podia, não precisava de buscar atendimento aí para as questões emocionais, mas hoje eu me encontro assim, porque senão vai ficar ruim para mim. Tudo bem, pela ética profissional ninguém vai falar, mas você que está me assistindo, você tem a sua religião, você acredita em Deus. Eu estou concentrando aqui na questão aí do cristianismo, tá? Pode ser que você tenha outras crenças, não importa o que você acredita. Você pode sim buscar em oração, em reza, ou seja, o que você faz aí para poder sanar os seus problemas. Eu, como cristão, eu acredito que Deus pode fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Pessoas com depressão, ansiedade, pânico podem ser curadas, mas é se Deus quiser. Estão entendendo? Se Ele quiser, Ele te cura. Mas, e se Ele quiser que você faça um tratamento, porque através do tratamento Ele tem uma lição para lhe ensinar? Você tem que aceitar isso também. Eu coloco sempre essa comparação que os problemas emocionais são como os problemas que você tem no dia a dia. Você destroncou o dedinho, você vai para um ortopedista resolver isso. Você não vai para o seu quarto e vai ficar orando. Você não faz isso, você sabe disso. Mas por que quando se fala de questões emocionais, muitos querem levar por esse lado? Eu vou falar para vocês aqui sobre alguns personagens bíblicos, olha só, personagens bíblicos que tiveram depressão e ansiedade. E eu quero que você responda para você mesmo. Essas pessoas tinham fé ou não? Pense comigo, vamos ao primeiro personagem. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês um texto aí que você já deve conhecer, que está na Bíblia, que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus fala: eu venci, você também pode vencer. Mas ele não descarta a possibilidade de você ter aflições, de você ter medos, você ter várias patologias. E eu quero começar aí com o primeiro personagem bíblico, que foi Moisés. Se você quiser conferir, depois veja lá em Êxodo 32:32.
Moisés estava cansado com a rebeldia daquele povo ali israelita e ele até chegou a pedir a Deus para riscar o nome dele do livro da vida. Ou seja, ele estava angustiado, ele estava amargurado, ele estava triste. E tudo isso são sintomas do quê? Da depressão. Então, Moisés, uma pessoa ali que falava com Deus, ele pôde, né, e ele sentiu isso aí. Quem dirá eu, quem dirá você, não vamos sentir. Outro personagem, Noemi. Noemi era casada com Moabe, teve 2 filhos e os 3 homens da casa morreram. Olha só, os 3 homens da casa morreram, os 2 filhos e o esposo. Noemi, ela voltou lá para sua terra natal e sabe o que Noemi chegou a falar? E você poderá conferir lá no livro de Ruth, no seu capítulo 1, versículo 20, que Noemi, ela mudou o seu nome até para Mara. Por quê? Mara significa coisa amarga, porque ela teve grandes amarguras na vida dela. Amarguras, meus amigos, são sintomas também de depressão. Noemi teve esses sintomas. Por que eu não posso ter? Por que você não pode ter? Faça essas perguntas a você mesmo. Outro personagem foi Saul. Olha só, Saul ele era perturbado o tempo inteiro, aí depois começou a ter guerras, aquela coisa toda, ele perdeu os seus filhos, a sua nação ali estava totalmente destroçada. E o que Saul fez? Saul tirou a própria vida devido a essas situações. Tudo bem que Saul foi uma pessoa ali que não foi tão fiel, não tinha aquela harmonia, aquela comunhão com Deus. Mas é só para vocês verem que dentro da Bíblia você vê pessoas que passaram por tudo isso. E no final desse vídeo eu vou falar de um personagem que estava passando por algo assim depressivo e com muito medo, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com este personagem. Outro personagem foi Davi. Depois leia aí na sua Bíblia em Salmos 38, no versículo 4. Davi fala ali das suas angústias, das suas tribulações, dos seus problemas. Ou seja, Davi, que foi uma pessoa que escreveu aí parte, né, não foi totalmente o livro de Salmos, e foi uma pessoa que ele tentou, né, de várias formas ter comunhão com Deus, caiu algumas vezes, pediu perdão, mas foi um personagem que também teve as suas angústias. Outro personagem foi Jó. Jó sofreu muito. Depois leia aí Jó 3, no seu versículo 11, que ele chegou a amaldiçoar por ter nascido. Ele não queria nem ter nascido. Ou seja, ele estava passando por uma grande tribulação, um grande conflito dentro dele. E vocês que conhecem a história, se não conhece, estude bem a história de Jó, e você vai ver que ele foi muito fiel a Deus. Deus o viu como uma pessoa fiel, ele estava em teste ali para ver se realmente ele seria fiel, perdeu os filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo. Ou seja, mas ele ficou em algum momento ali depressivo, porque isso é do ser humano. Então não adianta a pessoa ficar falando, isso é falta de fé, depressão, ansiedade, porque está te enganando. Quem está falando isso é porque é um enganador, um irresponsável, porque tem muitas pessoas aí que estão tirando a sua vida, pessoas que travaram a sua vida, que estão perdendo o relacionamento por instruções desses líderes que não têm o mínimo compromisso aí com a Bíblia, com a sua denominação e com seus fiéis. Outro personagem foi Jeremias, está lá em Jeremias 20, seu versículo 8, e ele também, como outros personagens, como Jó, por exemplo, ele amaldiçoou por ter nascido. Ele não queria ter nascido, porque eram grandes angústias que ele tinha, ele se sentia muito sozinho, ele não chegou a se casar, a solidão consumia ele, ou seja, problemas emocionais. Um outro personagem que eu uso muito quando sou convidado para fazer alguma palestra sobre esse assunto é Jonas. Jonas, ele pediu a morte, ele achou melhor morrer do que viver devido a uma situação que ele estava tendo. Eu estou citando aqui os textos bíblicos porque se você tiver curiosidade, pegue uma Bíblia ou procure no Google aí. Isso que eu estou falando está lá em Jonas, no seu capítulo 4 e o versículo 3. Você vai entender como Jonas se sentiu naquele momento a ponto de pedir a morte. Uma pessoa que pede a morte, você sabe, essa pessoa ela está com depressão. Outro personagem aí que está em destaque é o meu xará, Elias. Ele arrumou umas confusões ali, uns BOs com Jezabel, com o reinado ali, e ele teve que se esconder em uma caverna e ali ele pediu a morte. Ou seja, ele estava muito depressivo, estava com medo, porque se ele fugiu é porque ele estava com medo. Ou seja, o medo, o acúmulo de medos é uma ansiedade, a pessoa está naquela ansiedade.
Mas olha só, para você que chegou até aqui neste vídeo, vamos para a cereja do bolo. Uma pessoa que poucas pessoas imaginam que poderia estar passando por um grande sofrimento emocional, Jesus Cristo. Jesus Cristo lá no Getsêmani, sabe o que Jesus disse? Pai, se possível, passe de mim este cálice. O cálice do sofrimento, de tudo aquilo que ele estava passando, de carregar nos seus ombros ali o pecado da humanidade, né? E ele suou, ele teve um suor que foi gotas de sangue que caíam. Você sabe o que é suar sangue dentro da ciência? Porque muitos leem esse texto na Bíblia e acham que é um simbolismo, e não é. Eu vou explicar para você que isso é comprovado cientificamente o que é suar sangue. Essa condição de suar sangue, ela é conhecida no meio científico, após várias e várias pesquisas, como hematidrose. É um nome complexo, não é? Hematidrose. Esta condição, ela vem do sofrimento da pessoa. A pessoa sofre tanto, uma angústia tão grande que ela soa ali sangue. É um distúrbio muito raro, mas muito raro mesmo de acontecer. Mas quando acontece, tem a ver com uma grande angústia e medo. A angústia e o medo levam a essa condição. Aí eu pergunto para você, Jesus Cristo, que se tornou como homem, dentro do que nós temos dentro da Bíblia como cristãos, se ele passou por isso, por que você acha que não vai passar por isso? Porque o seu líder religioso, quando eu digo líder religioso, eu estou falando de todos. Estou falando de pastores, padres, não importam aí que líder é da sua religião. Se ele te falar isso, ele está te enganando. Sabe por quê? Porque pessoas, personagens bíblicos passaram por isso. Muitos venceram, outros até desistiram, como Saul. Mas você pode vencer também. Você pode vencer através de um tratamento. Faça tratamento. Entenda, você que é cristão, Deus colocou pessoas neste mundo como anjos para ajudar você. Colocou terapeutas aí para poder lhe auxiliar, tirar você dos seus problemas emocionais. Não caia nesta falácia. Isto é uma falácia quando a pessoa fala, não, depressão é coisa do diabo. É isso que eles falam. Ansiedade, o cristão não pode ter ansiedade. Aí pegam textos isolados, né? Aqueles textos onde diz, por exemplo, não andeis ansiosos com o que há de comer, de beber, não sei o quê. Tá, esse texto ele é maravilhoso, mas tem que ler o texto todo, ler o contexto daquilo ali, né? É um conselho para a pessoa não andar ansiosa. Para ela não andar ansiosa, se ela já estiver no estágio da ansiedade, ela precisa se tratar. Ou seja, o texto diz, não andeis ansiosos. Como você vai deixar de ser ansioso? Fazendo um tratamento. Simples assim. Mas muitos querem complicar e com isso estão induzindo pessoas ao erro. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Os problemas emocionais precisam ser tratados, precisam ser acompanhados por um profissional. Não caia nessas ideias aí, porque talvez você não consegue um bom trabalho, você não está bem dentro do seu relacionamento, você pode perder tudo isso, trabalho, relacionamento, estudo, por problemas emocionais, enquanto quem está incentivando você a não se tratar, está bem, está tranquilo. Tome cuidado. Espero ter lhe ajudado com este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.